dou por aberta a banca do acadêmico Wilson Alves de Souza Júnior, o qual defenderá seu tema de conclusão de curso neste momento. Ok, pode iniciar, Wilson. Eu quero começar o meu trabalho, né, a minha defesa, falando sobre o conceito de educação cristã. Para isso, eu selecionei dois autores, um deles é o Santos e o outro é o Jorge. De acordo com Santos, ele entende que a educação cristã é a formação, ele vê como formar Cristo na vida das pessoas. Mas, porém, é o seguinte, ele compreende que buscar o desenvolvimento da pessoa, mas, porém, de uma perspectiva cristã, né, dentro da cosmovisão cristã. Já para Jorge, ele compreende que a educação cristã é um processo deliberado e intencional também, onde Cristo é formado na vida das pessoas, visando essa transformação, formação e crescimento da pessoa toda e da igreja toda em todo o tempo. Então, a educação cristã, de acordo tanto para Jorge quanto para Santos, é um processo deliberado, né, intencional, e não visa somente uma parte da pessoa, não é apenas a parte religiosa em que o indivíduo vai conhecer Jesus Cristo. Não, mas é uma formação integral, é a pessoa toda, a pessoa como um ser integral, né, e não apenas também da pessoa, mas também no que diz respeito a toda a igreja. Que a gente sabe que uma pessoa de forma individual, ela não forma uma igreja, né? Aquele conceito de eclésia, né? É assembleia. Então, é necessário que a pessoa, além de ter essa formação, de formar a pessoa toda, tem também que ter essa formação no que diz respeito à questão da igreja como uma comunidade de fé. Na contextualização do tema, quais são os objetivos? Né? Analisar os desafios e os perigos da relativização moral na pós-modernidade. A gente está vendo aí a pós-modernidade, né, com seus desafios, principalmente no que diz respeito à questão da moral e da ética, né? Tudo está sendo muito relativizado, né? Os valores, alguns valores morais absolutos, que até então, há pouco tempo atrás, eram absolutos, passaram a ser relativizados, né? A verdade, por exemplo, deixou de ser um conceito absoluto para ser um conceito que se adapte à necessidade de cada um. E também a necessidade de uma educação cristã de qualidade, porque não basta apenas ter um programa de educação na igreja, né? Tem que ser um programa de educação que tenha qualidade, que venha suprir, né, essa necessidade. Eu vou utilizar esse termo de combater essa relativização da pós-modernidade. Outro ponto é compreender a educação cristã como um processo de formação. É um processo de formação e transformação e crescimento da pessoa toda e de toda a igreja em todo o tempo. Então, não é apenas o indivíduo no que diz respeito na questão religiosa, mas em todos os aspectos que abrange a vida da pessoa, né? No que diz respeito à pessoa religiosa, moralidade, os seus relacionamentos interpessoais. E qual é o problema de pesquisas que eu apresentei? O problema é o seguinte: qual é a importância da educação cristã e como ela pode contribuir para o desenvolvimento integral do indivíduo em um mundo pós-moderno? Então, é essa dúvida que eu tento sanar. Como que a educação cristã vai contribuir para esse desenvolvimento, não apenas desenvolvimento, mas o desenvolvimento integral do indivíduo nesse mundo pós-moderno, esse mundo de relativizações, tanto da verdade, quanto da moralidade, quanto da ética. E nós vamos tentar sanar essa dúvida. Os meus objetivos, né, do trabalho, o objetivo geral é demonstrar que a educação cristã é um processo educacional contínuo. Não é apenas, por exemplo, como se diz na escola dominical, ou num trabalho de terça-feira, não, mas é um processo contínuo, que visa o desenvolvimento integral do indivíduo e de toda a comunidade, e que requer a participação de toda a igreja. Então, toda a igreja tem que participar nesse processo de transformação, né, de educação. Não é apenas o professor, né, aquela pessoa que vai aplicar essa educação, é importante, mas toda a igreja tem que participar também. E os objetivos específicos, né? O objetivo, analisar o papel da educação cristã na formação integral do indivíduo, no contexto da pós-modernidade, à luz da grande comissão de Jesus. A metodologia utilizada tem como base a pesquisa bibliográfica e objetivo elucidar a importância da participação da igreja no processo educacional de seus membros. Em relação à metodologia, optou-se por uma abordagem qualitativa baseada em levantamento bibliográfico.
Como fundamentação teórica, apresentei alguns autores, mas eu trouxe os principais, né, que durante todo o trabalho eu utilizei mais o trabalho deles. De acordo com Jorge, a educação cristã tem a sua origem na grande comissão. Então, para Jorge, o fundamento da educação está lá naquela grande comissão de Jesus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar os meus mandamentos. Né? E ela pode ser entendida como um processo contínuo de desenvolvimento, né? Como já foi falado, que abrange a vida da pessoa toda e da igreja toda em todo o tempo. Né? Essa é a visão de Jorge. Já para Santos, né, a educação cristã é uma educação, é uma instrução formal sob a perspectiva do cristianismo que busca o desenvolvimento da pessoa à luz da perspectiva cristã, né? Ou seja, à luz da cosmovisão cristã. Nós vamos desenvolver a pessoa toda em todos os sentidos, só que, porém, de acordo com a perspectiva cristã. Já para Taylor, compreende que a educação cristã é um processo pela qual uma pessoa se desenvolve no seu conhecimento com Deus em Jesus Cristo. Né? Então, todos esses três autores têm um ponto de vista em comum, que é a formação da pessoa toda, em todo o tempo, porém sob a perspectiva do ponto de vista cristão. Né? Então, isso seria a forma dos três estarem pensando. A educação cristã ela tem sua origem na grande comissão, né? Nas considerações finais, e ela é um processo contínuo pela qual uma pessoa se desenvolve no seu conhecimento de Deus, em Jesus Cristo, que abrange a vida da pessoa toda e de toda a igreja em todo o tempo. Então, como já foi visto, né, a educação cristã ela tem a sua origem no ensinamento de Jesus, no grande mandamento de Jesus, que é a grande comissão, onde ele mesmo nos orientou a todos os seus discípulos, né? Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos. Então, seria basicamente isso a educação cristã, né? Seria essa educação, vamos colocar educação formal, mas porém com a perspectiva da grande comissão do Senhor Jesus, né? Levando em consideração a cosmovisão cristã. E ela desempenha um papel vital na formação dos indivíduos e de toda a igreja, principalmente nesse mundo marcado, né, pelas complexidades da pós-modernidade. A pós-modernidade tem tentado, de todo jeito, com a sua filosofia, né, inculcar na mente das pessoas as relativizações, ou seja, a verdade deixa de ser a verdade não tem mais aquele viés absoluto, ela passa a ser agora uma verdade relativizada. Cada um tem direito de ter a sua própria verdade. Inclusive, mesmo em face a questões bíblicas, né, a gente pode perceber por aí que algumas doutrinas que antigamente elas tinham uma fundamentação, não, a verdade é essa, agora já estão começando a ser relativizadas graças às questões da pós-modernização. E a educação cristã capacita os cristãos a enfrentar os desafios da pós-modernidade, fortalecendo a fé, promovendo valores sólidos e mantendo a relevância da mensagem cristã. Mas para isso acontecer é necessário que as igrejas elas tenham um programa de educação cristã de qualidade, com professores bem capacitados, com professores treinados que tenham uma fé sólida, né, e que não se deixem influenciar pela complexidade da pós-modernidade. E desse jeito nós vamos ter uma igreja sempre saudável, uma igreja que consiga dizer não aos relativismos da pós-modernidade. Né? Então esse seria o trabalho. Né? Eu apresentei aqui algumas referências, né, dos principais autores que eu utilizei, que foi Jorge, Santos e Taylor. E eu agradeço essa oportunidade. Parabéns. Que tema relevante. Wilson, eu fiquei encantada com o seu tema, muito relevante, viu? Eu queria que você me falasse a importância da educação cristã para o jovem hoje sair das ruas. A senhora fala no sentido assim, de criança de rua ou jovens... Sabe, eu pergunto, porque o seu tema foi abrangente, a educação. Sim, Sem sim. ela, nós não temos saída. É verdade. É o que nós encontramos hoje na rua. Então, eu te pergunto, se a igreja hoje chamasse, né, esses jovens
e começasse uma educação, nós conseguiríamos tirar eles da rua? Conseguiria, eu creio que sim. Eu não me recordo exatamente, mas eu creio que foi no início do século XVIII, se não me engano, 1700 alguma coisa. Houve aquela, parece que foi na Inglaterra, né, a fundação da escola dominical, né? E justamente foi esse o propósito do fundador da escola dominical, né? Ele fundou a escola dominical justamente para tirar aquelas crianças que estavam nas ruas, e teve um grande êxito, né? E eu acredito que a educação cristã, ela tem esse poder também de influenciar as crianças, né? Os jovens que estão nas ruas, vamos dizer assim, aqueles que têm família ou não, né? Ela pode trazer essa transformação, com toda certeza. Procurando trazer o jovem, Wilson, ele vai acabar trazendo a família, né? Sempre traz. Resgatando a família, porque aí a educação Sim. vai abrangendo. Então, quando você falou em educação cristã, veio no meu coração isso, os jovens. Eu acho que a educação cristã ela precisa começar lá embaixo. É verdade. Nos anos iniciais da criança, né? Então, o pai e a mãe têm que levar. E quando ela não leva, que a igreja conseguisse, né, independente da igreja, trazer essa família através de, sei lá, de uma forma que ela viesse, tipo cesta básica, olha, tudo bem. Alguma coisa, dar alguma coisa para ela conseguir trazer essa criança. Porque o adulto, eu entendo que todos nós somos recuperáveis, mas se a gente começar lá da criança, lá na frente vai ficar mais fácil. Sempre fica muito mais fácil, né? A minha É, própria história foi é, assim mesmo. Wilson, por favor, me fale, qual desses autores te impactou? Eu acho que os três, assim, você fala dos três, quais que foi o que mais me chamou a atenção, né? Deixa eu. E por quê? Foi o Jorge, né? Igreja Ensinadora. Eu acho que ele fala muito sobre essa questão, né? Da transformação da pessoa, né? O tempo todo, né? E tanto Jorge como Taylor, né? Eles têm uma visão parecida, né? Então fala muito sobre a transformação da pessoa o tempo todo, né? A transformação da pessoa toda o tempo todo. Então eu acho que isso é muito impactante, porque até então, quando a gente pensa em educação cristã, né, a gente pensa só sobre aquela revistinha de escola dominical, um estudo bíblico, mas vai muito além, né, porque é transformar a pessoa toda em todos os sentidos. Não é só a questão de a pessoa aprender a ter uma visão religiosa, né, mas no que diz respeito ao tratamento com a vivência em sociedade. Eu acho que isso me impactou bastante. Né. Perfeito. Muito bom, muito bom. A sua opção, eu sei que em vários momentos da sua fala você falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que você falasse para mim claramente. Me conta, por que você escolheu esse tema tão lindo? Na verdade, eu sou apaixonado pela educação. Né? Eu sou apaixonado por sempre. Eu já estou na igreja, vai fazer 30 anos. Né? Estou com 45 anos, entrei para a igreja aos 15 anos. E eu sempre fui apaixonado por educação, por ensinar, quando eu falo educação, dentro da igreja. Né? E a minha própria conversão mesmo se deu porque quando eu era criança, eu ia na escola dominical, e ali tinha aqueles estudos, e depois eu saí da igreja, né? Minha família saiu, mas aos 15 anos eu me lembrei dos ensinamentos que eu aprendi na escola dominical. Então eu acho que isso me impactou, porque para mim foi muito importante. A minha transformação veio daqueles estudos que eu aprendi quando eu era criança, na presbiteriana. As professoras colocavam uns bonequinhos ali, falando que era Sansão, e aquilo ficou na minha cabeça, né? E na minha juventude eu me recordei. Então eu sempre tive essa vontade de ensinar, sempre ensinei para jovens, escola dominical. Né? Então eu acho que isso é muito importante para mim. Parabéns, Wilson. Eu só tenho que te aprovar com a nota máxima, 100. Obrigado. Vou registrar aqui na ata, Wilson. Puxa, ué,
que sumiu. Só um minutinho, tá? Tudo bem. Aprovado com nota 100. Wilson, quer fazer algum comentário? Quer se despedir da banca? Fique à vontade. Tá bom. Eu queria agradecer, né, a banca por essa oportunidade, dizer que eu estou muito feliz. Peço desculpa pelo nervosismo, né? Porque a gente vai para a igreja, fala muito ali e tudo, mas acho que na hora de apresentar um trabalho a gente fica um pouco nervoso, né? Dá um suador, como diz. Mas eu agradeço, né, pela paciência de todos, agradeço pela paciência da senhora, tá ok? E só tenho que agradecer mesmo. Muito obrigado.